Fala, rapaziada bonita! É muita emoção. Estamos de volta aí para mais uma livezinha. Dessa vez a gente vai conversar com o nosso grande amigo Pedro Mara. O Pedrão apareceu aí. Fala, Pedrão! Como é que você tá, Pedrão? Grande vereador Leonel Brizola Neto. Como é que você tá, Leonel? Um abraço aí, parabéns pelo trabalho, hein? Saudações brizolistas. Thalita, fala Thalitinha, tudo bem? Madu, fala Madu Poubel, tudo bem? Arthur, gostou? Quem me deu foi meu irmão que me deu de presente. Bernardo Lobo, grande Bernardo, como é que você tá, cara? Meu irmão me deu de presente aí, Pedrão, camisa do Flusão. Stephanie, um beijo, Stephanie. Vamos junto, hein? Meu irmão que me deu acabou de entrar aqui. Fala, Thales, ó, estreando. Boa noite, Stephanie. Fala, Érico. Fala, galera bonita. Luca, vamos Flusão. É isso aí. Gente, hoje a gente vai ter aí uma live praticamente de pré-jogo, né? Eu e Pedro Mara. Pedro Mara com a camisa do Mengão e eu com a camisa do Flusão. E a gente tá junto. Acontece, Danielzinho, acontece. É isso aí, Stephanie vizinha. Vamos junto, hein? Toca no Túlio que é gol, é saco. Júlia Cipolatti, um beijo, Júlia. Mas calma, calma, não fiquem tristes, flamenguistas, não fiquem tristes, porque o Pedro Mara vai aparecer e quando vamos Flusão, Julinha. Quando o Pedro Mara aparecer, vai ficar equilibrado, vai ficar um com a camisa do Flamengo, um com a camisa do Flusão e fica todo mundo feliz, fica todo mundo tranquilo. A gente vai fazer uma live de pré-jogo para comentar as escalações. Mentira, gente. Mentira, não dá para comentar as escalações que eu não tô sabendo nada. Pedro Mara apareceu, é muita emoção. Pedro Mara apareceu. Soncini, um beijo, Soncini, saudade. Vamos lá, vamos puxar a Sofia. Um beijo, Sofia. Vamos puxar o Pedro Mara aqui. Vou puxar o Pedro Mara para dentro da... Pedro Mara, vamos ver se vai dar certo aqui. Pedro Mara entrando. Grande Pedro Mara. E eu esperando o Pedro Mara já estava na live já. E aí, Túlio, como é que tá? Grande Pedrão! É isso aí, seja bem-vindo, Pedro. Boa noite. A gente aqui para fazer a Boa live do noite. pré-jogo, né? Vamos comentar as escalações, vamos comentar o. Ih, não vamos não. Não vamos que a gente não vamos que a gente não está sabendo nada aí. O Pedrão deve saber, eu não sei nada de escalação. Pedro, seja bem-vindo aí. Boa noite, é sempre um prazer estar contigo. Fala você. Daniel, eu sei que você está vendo aqui, acompanhando a live. O Túlio pediu para eu não comentar de futebol que ele não entendia debater. Que a gente pode falar de educação à vontade. Estou vendo o Gabriel Ianza, que também é flamenguista, ele pediu para falar de educação, conjuntura, Niterói, Estado, a parada toda, mas não falar de futebol. Mas vamos lá, vamos seguir, né? Apesar dos pesares, eu estou chutando aqui, estou vendo aqui um ex-aluno, o Lucas, dando risada. Lucas, está aqui o manto. Apesar da diretoria do Flamengo, hoje vai dar Flamengo. É isso aí. Vamos É isso nessa. aí. Pedrão, sempre um prazer estar aqui contigo, tá? E a gente aí, cada um torcendo pro seu time, sendo feliz, junto, trocando ideia, isso que é importante. É importante também mandar um recado para a galera que está assistindo a gente, para a juventude, né? Que não é para brigar por causa de futebol, por causa do seu time, cada um torce pro seu time, e mesmo assim a galera é amiga, a gente é amigo e tá todo mundo junto. O Fora Landinho, eu acho que é consenso, né? O Daniel puxou o Fora Landinho, acho que é consenso para todo mundo que tá aqui, né? Pedrão, então, para a gente começar então a nossa troca de ideias aí, é sempre bom conversar contigo. E eu queria começar puxando um assunto muito importante, cara, porque eu fico muito triste, Pedro, quando eu escuto falar em desvio de recursos, desvio de merenda, desvio de remédio, uma coisa que dói demais, né? Qualquer tipo de corrupção incomoda muito, mas quando alguém fala que está tirando comida de criança, é uma coisa que parte, dói demais no coração. E aí eu queria que você começasse comentando a situação da máfia das merendas, que é um assunto que você está aí sempre comentando por dentro. Queria que você falasse para a rapaziada um pouquinho sobre isso. Se você puder, manda ver. Fala, rapaziada bonita, como diz o professor Túlio.
Em primeiro lugar, Túlio, é um prazer estar aqui com você, fazer esse bate-papo. O último foi muito prazeroso, foi muito construtivo, é sempre leve esse bate-papo aqui de noite. Quem nos acompanha, a live ia ser 21 horas, mas extraordinariamente hoje a gente decidiu antecipar para não concorrer com o Flamengo. Não é pelo Fluminense, eu acho que é pelo Flamengo. E agora, Túlio, eu acho que a gente precisa fazer um debate sério a respeito do que você está trazendo para a gente, né? O Rio de Janeiro viu, na semana retrasada, um escândalo relativo à merenda nas escolas, relativo a um esquema de desvio de recursos que passava pela merenda. Antes de falar disso, Túlio, acho que é importante que a gente coloque o seguinte: nós estamos na metade do mês de julho, hoje é dia 15, no dia 17, oficialmente a gente vai entrar de recesso na rede estadual, e nesse processo todo, pouquíssimos alunos receberam cesta básica, ou um kit, um vale alimentação, ou direito à alimentação que é garantido e constitucional. É importante também dizer que o que aconteceu foi por uma determinação da Justiça. A Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública, porque ela entende que se o ano letivo, segundo o secretário, estava valendo e as atividades online estavam sendo computadas como atividades letivas, significa que tem aula e, portanto, o aluno tem direito à alimentação. E aconteceu uma situação muito tosca nisso daí. A Defensoria ajuizou uma ação civil pública, a Justiça deferiu, o governo do Estado e a Secretaria de Educação, pela Procuradoria-Geral do Estado, entraram com um recurso na Justiça para poder indeferir aquela decisão. A Justiça determinou que era para manter a alimentação dos alunos, inclusive deu orientações de como evitar o desperdício ao secretário, que era para fazer uma pesquisa e um levantamento de pessoas que, porventura, tivessem interesse. Você pode ter situações onde as pessoas não necessariamente vão ter interesse em receber o alimento para evitar o desperdício. E acontece um problema, Túlio, que eu acho que é muito grave para a gente poder pensar a educação hoje, que é o valor insignificante que se recebe por aluno para merenda escolar. Quando eu falo um valor insignificante, eu fui diretor de escola. Nós temos um financiamento per capita de alunos, onde você recebe como diretor, acho que 87 centavos, alguma coisa assim, que dá R$ 22 por aluno no final do mês. Então nós temos um recurso para alimentação que é insuficiente. Os diretores de escola operam a alimentação contando que nem todos vão se alimentar. Recebe centavos por todos os alunos, mas nem todos se alimentarão. Às vezes você tem um aluno que é da escola pública, mas que é menos pobre, que a mãe mandou alguma coisa, que ele às vezes pode comprar um lanche na frente da escola. Mas a realidade, quando a gente fala de escola pública no Brasil, é que a escola não é só esse espaço que os conservadores chamam de transmissão de conhecimento, que o Paulo Freire tanto criticava, né, quando chamava de uma educação bancária. Ao contrário, a escola é um espaço de afeto. A escola também é um espaço de alimentação. Estou vendo aqui um amigo querido entrando na live, o Ian, lá da Unirio, deixar um abraço para ele. E a escola pública é esse espaço, tanto de afeto quanto de alguma forma de assistência. Vamos lembrar que acho que talvez o principal elo de ligação do Estado com a população por meio de políticas públicas é a escola. É onde você consegue se encontrar. E nesse meio todo, o que aconteceu? Existem duas verbas destinadas à alimentação escolar. Uma verba federal, que é o PNAE, o Plano Nacional de Alimentação Escolar, e uma outra verba que é estadual, que é a verba da merenda. Os alunos que eram do Bolsa Família receberam a verba do PNAE, a verba federal, o que permitiu que os diretores fizessem uma cesta de R$ 80,71. Mas lá na outra ponta, os outros alunos interessados, o secretário alegou que não tinha como aportar 57 milhões de reais, que eu acho muito pouco. Não dá para uma secretaria do tamanho que é a SEDUC não ter 50 milhões. É importante também falar da hipocrisia do fato de que a Secretaria de Educação tem o segundo maior orçamento do Estado e agora, nessa crise política, o governador estava negociando a Secretaria de Educação pelo seu orçamento em troca de apoio político para evitar a cassação. Então, essa é a trama que a gente chega.
o valor da verba da merenda estadual foi dividido por quantos alunos tivessem interesse. O que isso significou? Nós fomos visitar escolas nessa pandemia para averiguar a situação da merenda. E nós chegamos em escola, por exemplo, na Baixada, onde as cestas básicas entregues aos alunos eram coisa de entre 16 e 30 reais. Esse era o valor da cesta básica. Teve gente que recebeu uma cesta básica que, na verdade, era 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pacote de macarrão, uma lata em conserva, um biscoito creme crack e alguma outra coisa que nunca configuraria que nunca e jamais configuraria uma cesta básica. Show! Aí você vai entrar num outro problema, que é o problema que você assinalou da máfia da merenda. Eu acho que foi no dia 28 de junho, portanto, há 2 semanas e uns 2 dias atrás, nós fomos surpreendidos no Rio de Janeiro quando uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil conduziu alguns diretores isolados de escolas e diretores das regionais para explicar um esquema de desvio de recursos da merenda. Esse desvio de recursos aponta 50 milhões de reais. Esse desvio aponta 50 milhões de reais. E aí eu acho que é importante que a gente faça um entendimento do que são os esquemas e do que estão por trás das operações que, em tese, pretendem moralizar a coisa. E aí eu queria destacar, Túlio, para te dar a palavra, para não ficar falando sozinho, 2 fatos aqui. Não dá para um esquema de 50 milhões de reais ser operado por diretor de escola, isoladamente. Esse esquema necessariamente tem que estar no andar de cima. Não por um acaso, o secretário de Educação exonerou ontem uma boa parte dos diretores regionais administrativos. O que significa isso? O setor público ele tem algumas lógicas de funcionamento. Uma escola, como é que você tem a Secretaria de Educação, que atende quase 1.300 escolas, mas para ela se organizar melhor, ela tem as diretorias regionais. Então, aí em Niterói você tem as Baixadas Litorâneas, a Diretoria Regional das Baixadas Litorâneas, que atende a Estranho, mas atende Niterói, Cabo Frio e Arraial. Não faz muito sentido, ela deveria, na minha opinião, atender Niterói e São Gonçalo. Não faz sentido você estar em Niterói e ter uma regional que pula São Gonçalo, pula Itabraí, pula Tanguá, pula algum outro e chega lá em Cabo Frio. Não tem muito sentido, mas é assim que elas se dividem. Cada regional tem 3 diretorias que são independentes. A Diretoria Regional Pedagógica, que cuida da gestão pedagógica das escolas, ano letivo, diário, avaliação. A Coordenação de Gestão de Pessoal, que cuida de funcionários. E a Diretoria de Regional Administrativa, que cuida do dinheiro. Esses diretores regionais administrativos é que cuidam de toda a verba da merenda, fiscalizam. E eu pergunto, será que eles nunca perceberam que tinha alguma coisa errada? E outra coisa que é importante que a gente fale, o secretário de Educação tentou dizer que o problema estava nos diretores de escolas, mas não. Diretores regionais foram levados para a cidade da polícia. 2 delas ontem foram exoneradas das suas funções de direção. Continuam servidoras, mas foram exoneradas da sua função. Acredito que elas vão ser colocadas em outro lugar. Há muito tempo é assim. E outro problema que me chama a atenção nisso é porque há algum tempo o secretário de Educação faz movimentos que indicam, eu estou tomando todo cuidado com as palavras para não fazer acusação leviana ao secretário, mas ele faz movimentos que indicam que a Secretaria de Educação tem interesse em centralizar a verba da merenda. Ano passado, eles tentaram indicar um diretor para cuidar só das finanças da verba da escola, e com essa lava-jato que apareceu, o que eu estou chamando de uma lava-jato na SEDUC? Aquilo que aparentemente vem para moralizar, mas que, na verdade, pode potencializar processos muito mais danosos do que os que já estavam. Então, depois disso, o secretário começou a ligar para os diretores de escola para perguntar se eles querem centralizar. O que seria centralizar? Seria deixar o recurso todo na mão da Secretaria de Educação, onde ela ia fazer uma única compra e mandar as coisas para as escolas. Eu acho que isso é ruim. Porque o problema que a gente tem nas escolas, que a gente precisa melhorar e que a gente precisa avançar, melhorou porque a gente teve mais
transparência com a eleição de diretores de escola. E isso o secretário está tentando atacar. Então, esse é um cenário complexo do que a gente está chamando aí da máfia da merenda nas escolas. Eu acho que essa situação está no andar de cima. Não tem como diretores de escola operarem um esquema desse tamanho. Não estou dizendo que, eventualmente, algum não tenha cometido algum equívoco, mas não, de forma nenhuma. Alguns podem ter cometido equívocos, mas uma estrutura dessa de corrupção tem uma empresa, tem estruturas por dentro da quadrilha que não pode ser só o diretor de escola. Então a gente precisa investigar os diretores regionais da Secretaria de Educação que estão envolvidos nisso. E também se não está sendo levado coisas para o andar de cima. Porque, por exemplo, depois da Operação Favorito, um ex-subsecretário da SEDUC foi exonerado. Um empresário chamado João Marcos Matos, que é um cara que anda com Pedro Fernandes em diversas secretarias. Isso não é leviano, isso está no Diário Oficial. E esse cara, por um acaso, quando teve uma operação na casa do ex-secretário Leonardo Tristão, acharam uma minuta de contrato das empresas dele. O cara é dentista, empresário, e foi gerir o dinheiro da Secretaria de Educação. Eu acho isso tosco. E acharam um contrato dele com a esposa e primeira-dama do Estado, esposa do governador primeira-dama, Helena Witzel. E um processo que parece muito com os esquemas do Sérgio Cabral. Mas aí já não cabe mais a mim comentar, cabe à justiça avaliar. Mas eu acho essa situação toda estranha. Sem dúvida nenhuma, Pedro. E aí, Niterói? Tem que averiguar e a gente tem que prestar atenção nisso. Pedrão, antes eu queria mandar um abraço para a rapaziada que está vindo aqui. Antes, já tem um tempinho, o Felipe Serra Vale passou aqui na nossa live. Ele deu aula comigo em 2008 em Cantagalo. Um abraço, Felipe, se você estiver aí ainda. Saudades, um abraço. Também mandar um abraço para o grande pastor Henrique Vieira, que veio aqui e comentou na nossa live. Henrique, um abraço, tamo junto. Vê se você gostou dessa camisa aqui, Henrique. O Henrique fez uma live agora com a camisa do Flamengo. Ele não gostou, já estou respondendo por ele. Eu tenho procuração. Henrique, um beijo aí, tamo junto. O Henrique está comentando, inclusive, Henrique. Aqui, olha. Henrique, a gente equilibra aqui, pô. Tá todo mundo na live, tá todo mundo satisfeito aí na live, todo mundo tá feliz. Meu sogro apareceu, um beijo pro meu sogro. Jaqueline também tá aí, um beijo pra galera bonita que tá aparecendo aqui. Só gente fina e gente boa para assistir a nossa live, Pedrão. Então, respondendo o que você acabou de perguntar, a situação de Niterói, nós tivemos um caso, antes de falar na situação completa, né, da educação da cidade, eu queria comentar um caso que marcou muito a cidade nos últimos dias, na verdade, no último mês, Pedro. Só para contar um pouquinho para as pessoas entenderem como o processo se deu, há mais ou menos um mês atrás, nós tivemos um professor de história que estava dando aula online numa escola particular daqui de Niterói, e ele recebeu ofensas racistas pelo chat. No chat, ele recebeu ofensas racistas. E nesse momento, quando a gente ficou sabendo disso tudo, nós fizemos a denúncia, nós colocamos na rede, nós denunciamos, só que era uma aula de um 7º ano. E o professor, que chama-se Júnior, ele preferiu não levar adiante por ser um menino muito novo, e fizeram um debate na escola, fizeram um movimento na escola para debater a situação. Só que um mês depois, isso foi, se eu não me engano, no iniciozinho dessa semana, um ex-aluno dele gravou um vídeo fazendo ofensas tristes, horrorosas ao professor e soltou na rede, soltou na internet. Aí o professor Júnior foi à delegacia, deu queixa, porque aí a coisa já começa. O aluno já era mais velho e a coisa começou a tomar grandes proporções. E imediatamente nós fizemos um grande movimento, porque esse tipo de coisa a gente não quer na cidade. A gente não pode conviver, a gente não pode aceitar calado, Pedro, que esse tipo de coisa se repita. No intervalo de um mês, nós temos o mesmo professor recebendo ofensas do mesmo tipo 2 vezes. Isso é inadmissível. E mais do que isso, mais do que questionar e denunciar, a gente fez um movimento de cobrar que as escolas façam debate. Então, a própria escola do professor, o próprio professor vai liderar um debate sobre racismo na escola dele. Acho que esse foi o grande ganho que a gente teve ao longo desse processo. E que isso se espalhe para todas as escolas.
Porque nós precisamos, a educação, ela não pode ser, não existe essa história de escola sem partido, educação neutra, isso não existe. A educação que a gente acredita, ela é plural, ela é democrática, ela é libertadora e, acima de tudo, ela tem que ser uma educação, Pedro, antirracista. Falar de racismo, debater racismo, combater o racismo, tem que ser dever de todo professor, não importa a matéria, e de toda a escola, não importa qual seja a escola. Então a gente precisa criar, a partir disso, um movimento na cidade. Os alunos, muitos alunos, aderiram as hashtags que a gente lançou, Pedro. Somos Todos Júnior, lançamos outra hashtag, educação antirracista, e o movimento se espalhou pela cidade. Então, hoje, por exemplo, nas redes sociais, diversos estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, estão se posicionando e cobrando para que esse tipo de coisa não aconteça mais. E é importante também dizer e mostrar a importância dos pais nesse processo. Porque a criança, para ela repetir coisas desse tipo, ela achar normal repetir coisas desse tipo, é porque ela ouviu em algum lugar. Ela ouviu em algum lugar. Então a gente precisa fazer esse processo, esse tipo de debate, em conjunto com as famílias, com os estudantes, com os professores e dentro da escola. Escola tem que ser lugar de debate. A gente precisa derrotar a ideia de uma escola sem partido. Não existe escola sem partido. Escola tem que ser antifascista. Escola tem que combater fascismo. Escola tem que combater racismo. Essa é a escola que a gente acredita. Não existe esse papo de escola neutra. Então, eu acho que vamos sair mais fortes com esse processo que houve aqui na cidade. Porque o resultado dele vai ser colocar todas as escolas, todos os professores, todos os alunos debatendo a situação que ocorreu. Isso é muito importante. Pedrão, você quer fazer algum comentário? Quer que eu faça uma pergunta? Já a próxima pergunta? Você que manda, meu amigo. Você que manda. É só alegria. E só antes, Pedro, deixa eu Na só... verdade, Túlio, eu sou a pessoa que menos manda. Rapidinho, só mandar um beijo pra galera bonita que tá chegando. Queria mandar um beijo especial pra minha esposa, Pedro Mar. Pô, minha esposa tá ali no chat comentando. Um beijo, amor. Tamo junto, tá? Vamos que vamos. Eu também vou, assim, eu não sei se isso é uma síndrome de Xuxa, né? Que tá mandando beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você, mas eu fiquei com esse hábito na live. Vou mandar um beijo para as pessoas aqui. Eu vi uma companheira de muitos anos de luta, a Zezé, professora aposentada. Se ela ainda estiver aqui pela live, eu quero que ela se sinta abraçada. E o outro que por um acaso entrou é o meu companheiro Pedro Arthur, que acabou de entrar na live. Mas eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, Túlio. A importância que a gente tem de fazer esse debate a respeito do racismo. Por que eu digo isso? Olha só, vamos pegar os fatos que aconteceram nos últimos tempos. Pessoas jovens, pessoas não, crianças, estão brincando em casa, dentro de casa, na sala de casa, e são executados por uma política racista, por uma política que mata pobre, que mata preto. Essa semana, uma imagem que também chocou, que foi uma mulher de 51 anos sendo pisada no pescoço por um policial militar. Outra coisa, fato de que um professor recebe em menos de um mês 2 ofensas racistas como essa. Então, acho que isso abre um debate para a gente sobre a importância da escola e do seu papel republicano. Por que eu digo isso? Ontem, por um acaso, eu sou professor de sociologia, para quem talvez não saiba. E nós falamos de fenômenos e fatos super importantes na história mundial. Ontem, o deputado Rodrigo Amorim, não sei se você chegou a ver, eu fiquei sabendo disso hoje, até fiz um desafio para o Rodrigo Amorim, para a gente fazer uma live. Eu vi. Rodrigo Amorim Ele vai pedir. fez um... Eu acredito. O cara só é valentão em rede. Mas Rodrigo Amorim fez uma imagem dizendo que a Revolução Francesa é uma comemoração de esquerdopatas, que há muito tempo tem um projeto de intervenção na escola. E eu acho que fatos como esse demonstram para a gente a importância que a escola tem de construção dos valores necessários à vida e civilidade. E um deles é o valor da diferença, um deles é o valor
do respeito ao outro, independente da sua cor, independente da sua orientação sexual. E eu acho que é tarefa da escola fazer esse tipo de debate. Porque a escola, em tese, forma os cidadãos que vão para o mundo. E ela não tem que formar só no letramento. Não é tarefa da escola ensinar a pessoa a dominar a norma culta da língua portuguesa. Não é só tarefa da escola ensinar o aluno as 4 operações fundamentais da matemática. É fundamental que a escola ensine a construção de uma outra sociedade. A outra sociedade que a gente quer, que a gente almeja, passa pelo antirracismo. Algum tempo para cá, de um tempo para cá, a gente teve a aprovação de uma lei que obrigava, que determina o ensino da nossa ancestralidade, o resgate da África, tudo isso. Essa lei é constantemente atacada pelos conservadores como se ela fosse uma lei para ensinar os alunos a ser o que eles chamam de macumbeiros, que eu acho que eles querem dizer umbandista, que eu acho que eles querem dizer candomblecistas. Essa lei muitas vezes é atacada como se o negro falasse de um mimimi. Mas não, estou falando das coisas que nos afligem na nossa vida real. Eu mesmo, acho que eu falei isso numa outra live, mas não foi a que a gente fez. Há pouco tempo atrás eu saí de casa para ir ao mercado num sábado à noite, tive que me explicar numa blitz. No centro da cidade, mandaram parar o meu carro. Aí eu disse, não, então vamos... Eu, quando vi que era uma blitz, eu fiz o procedimento que dizem que é o padrão, que eu não entendo quem tirou isso. Mas o procedimento padrão é, você liga a luz, abaixa o vidro, não faz movimentos bruscos. Aí o cara mandou o meu carro parar. Eu disse, não, beleza. O cara já chega com um fuzil apontado para o meu rosto. Eu já acho que o policial vive uma situação de estresse da profissão que faz com que qualquer coisa possa virar uma tragédia. Sair do carro. Quando eu saí do carro, o cara mandou ficar com a mão na parede. Eu falei para ele, cara, você está exagerando. A vida não pode ser assim. Aí o cara revistou e recomeçou a revistar o meu carro. E pediu para revistar o meu carro. Eu falei para ele, mas, amigo, você não vai pedir o meu documento, a minha habilitação, o documento do carro, para a gente começar por isso? Não, tem que revistar se o carro tem droga, se o carro tem arma. E eu disse, mas cara, o amigo ali, do meu lado, que tem um carro bom, que certamente não é dele, que deve ser do pai, que é branco, não está tendo o mesmo tratamento. Isso mostra pra gente que o racismo não é uma questão de mimimi. Quem não tem medo, assim, é algo que só entende, quem sabe o que é o medo da polícia, da segurança pública, dessa tragédia aí que mata. Então, assim, para encerrar, falar da importância que as escolas têm de construir isso nos seus projetos político-pedagógicos. A importância que a gente tem de trabalhar esse tema hoje na pandemia. Quem são as pessoas que estão morrendo na pandemia? São os negros. Isso é mimimi. Quem está morrendo na pandemia é a periferia, que é negra, que tem cor. Então, nós temos um grande desafio, não somente construir uma outra educação, mas pensar que a nossa educação libertadora, como Paulo Freire falava, necessariamente tem que ser antirracista. Perfeito, Pedro Mara. Então, fazendo já mais uma perguntinha, Pedrão, para a gente avançar, eu queria que você falasse, eu vi umas declarações do Crivella, que ainda bem que não é meu prefeito, é seu prefeito aí, mas não é meu prefeito. Ele disse a aberração de que a volta à aula podia acontecer com tranquilidade, porque criança, essas foram as palavras dele, tá? Criança é imune ao Covid. Gente, isso é de um... Eu nem consigo saber a palavra que eu uso aqui na live para poder descrever o que é isso. Como é que pode um prefeito de uma cidade como Rio de Janeiro dizer isso numa entrevista? Um absurdo. Não existe um artigo científico, não existe um estudo sério no mundo que diga que criança é imune. O que existe é uma tendência que as crianças têm de serem assintomáticas, que é pior ainda, o que é mais grave ainda, porque a criança é assintomática e aí você não sabe, ela está lá 100% e está lá encostando na outra, que passa para outra e que vai transferir para os adultos, para os professores, para a secretaria, para os inspetores, para todo mundo que trabalha na escola e para os familiares de quem trabalha na escola e para os familiares dos outros amiguinhos deles. Então, na verdade, eu cheguei a ver uma pesquisa que dizia que os mais prejudicados, como as crianças têm tendência de
serem assintomáticas, os mais prejudicados eram os funcionários da escola. Os locais onde as escolas voltaram, eles estavam fazendo pesquisa, o professor era o mais prejudicado. Infelizmente, a gente tem governante que não está nem aí para o professor. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa indecência que é o Crivella, e gostaria que você comentasse sobre a volta às aulas no geral no Rio de Janeiro. Como é que os professores estão vendo esse papo de volta às aulas? Túlio, quando a gente fala de volta às aulas, quando a gente fala do processo que a gente tem hoje, acho que antes de pensar em volta às aulas, a gente tem que pensar que o nosso país falhou. Nosso país falhou. E não falhou porque nós torcemos contra. Ele falhou porque nossas autoridades foram irresponsáveis, minimizaram, preferiram fazer o absurdo e não conseguiram dar conta da pandemia. Nós estamos chegando a uma incrível marca, por exemplo, de 70, eu acho que hoje a gente chega a 75 mil. Se a gente não chegar hoje, a gente chega amanhã de 75 mil mortos. Assim, e chegamos a 75 mil amanhã porque há 4 dias atrás eu acho que a gente já estava na casa dos 60. A projeção era que a gente chegaria a 88 mil mortes em agosto e o mais provável é que a gente chegue ainda em julho às 88 mil mortes. Se a gente não chegar a 88, a gente certamente vai chegar a 80. Nós estamos na metade do mês, ainda tem 15 dias para lá e irresponsavelmente as pessoas foram abrindo o nosso país. Nós não fizemos o que deveria ter sido feito, que era um isolamento correto, com as pessoas ficando em casa, com fiscalização, com teste, retirando as pessoas da rua para abrigar em escolas, em outros lugares. Nós não tivemos isso. E não só não tivemos isso, como nós não estamos no pico da pandemia. Isso é importante dizer. O pico da pandemia não é o momento que mais vai morrer gente. O pico da pandemia é o momento em que a gente chega ao ápice depois de ter tomado medidas sanitárias para combater. E mesmo a descida da pandemia, todos os países que tiveram uma queda da pandemia foi muito violenta. Ela continua matando. Nós não estamos no pico porque nada indica que a pandemia vai parar. Sei lá, vão morrer quantos no Brasil? No formato que caminha, nós vamos caminhar para, sei lá, 200 mil mortes, talvez. Isso é muita coisa, porque esse rosto tem cor, esse rosto tem gênero, esse rosto é muito próximo da gente. Famílias estão chorando, às vezes por mais de uma pessoa. Isso é muito grave. Nossos governantes irresponsavelmente abriram coisas. O Crivella autorizou a abertura de bares, a abertura de shoppings, a abertura... Está tudo voltando ao normal. As escolas não voltaram. Ainda. E quando a gente fala na escola, eu vi um estudo que diz que uma sala de aula de 20 alunos significa 808 pessoas em contato entre si indireto. Como uma sala de aula no geral tem 40, isso significa 1.600 por sala de aula. É irresponsável pensar em abertura de escolas hoje. A gente vai pensar em abertura de qualquer coisa, de escolas mais ainda. Porque o setor privado pode ser um pouco diferente. Eu não conheço o setor privado e não vou me arriscar a falar nada porque eu podia estar falando besteira. Mas o setor público eu conheço bastante. As pessoas que trabalham, no geral, estão categorizadas como grupo de riscos. E às vezes por mais de uma comorbidade. Às vezes a pessoa é hipertensa, a pessoa já está com uma determinada idade, a pessoa é diabética, a pessoa pode estar com um monte de comorbidade num único corpo. E colocá-las para trabalhar, ou obrigá-las a voltar a trabalhar, é muito grave. Isso é um atentado contra a vida. Então, o que o Crivella faz e o que o governo do estado está indicando fazer, só não o fez porque o governo está caindo, porque o Witzel está para ser cassado, é um atentado contra a saúde pública. É um atentado contra a vida. Isso é o tom das políticas dos nossos principais governantes. É um atentado contra a vida. Em algum grau do Crivella, em algum grau do Witzel, em algum grau do Bolsonaro. E aí eu vou jogar a pergunta para você. Como é que está em Niterói? Sensacional. Só antes de responder, mandando aquele beijo padrão para a rapaziada que está chegando aí. Está chegando muita gente aí na nossa live, Pedrão. Um beijo para todo mundo que está entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegar que o papo tá bom.
Pedrão, então, te respondendo sobre um pouquinho em Niterói, eu queria, antes de falar exatamente sobre a situação da pandemia em Niterói, eu queria te dar um panorama da situação da educação como um todo na cidade, que eu acho que é importante para a gente entender como é a cidade de Niterói, né? Ela tem algumas características um pouco diferentes, por exemplo, da capital. Niterói tem um orçamento per capita, por conta dos royalties e também por conta da sua história, um orçamento per capita bastante elevado. Pra você tem uma ideia, o orçamento per capita de Niterói é 40% maior que o orçamento per capita da capital. E o orçamento per capita de Niterói é 5 vezes o orçamento per capita de São Gonçalo, para você ter uma ideia. Então, Niterói, a gente pode dizer que é uma cidade rica. Niterói tem muito dinheiro. Mas, em contrapartida, quando a gente faz uma análise da situação educacional de Niterói, a gente fica com algumas preocupações. Por exemplo, Pedro, olha como esses números são assustadores. Niterói tem 60 mil analfabetos ou semi-analfabetos. Olha como é grave isso. E olha como é um paradoxo, Pedro. A gente tem a UF aqui do nosso lado. Nós temos uma universidade como a UF aqui em Niterói. E, ao mesmo tempo, nós temos 60 mil pessoas que são ou analfabetos funcionais. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, olhar para essas pessoas. Então, Niterói, apesar de ser uma cidade rica e de ter um orçamento gigantesco, Niterói deixa parcela da população na invisibilidade. Tem uma parcela da população de Niterói grande, Pedro, que não consegue perceber, não consegue sentir esse orçamento. E na área de educação isso fica muito claro. Niterói tem 91 escolas. Pedro, chuta quantas tem educação em tempo integral, oferecem educação em tempo integral para as crianças. 91 escolas. Chuta quantas oferecem educação em tempo integral. 3. 4. Três, quase. Você acertou quase, Pedro. 3, sendo que uma dizem que é muito mais ou menos. Então você tem 2, de fato, que oferecem educação em tempo integral. Então como é que pode? Como é que você explica um orçamento desse se você não consegue colocar as nossas crianças dentro da escola? Então, a desigualdade em Niterói, ela começa com a educação. Enquanto os filhos da classe média passam 4, 5 horas na escola e o resto do dia eles têm acesso a balé, futebol, aula particular, médico, dentista, esporte, em geral, curso de idioma. Enquanto os filhos da classe média têm acesso a isso tudo, os filhos das classes mais pobres ficam lá 3, 4 horas na escola e o resto do tempo na rua. A desigualdade nasce aí. A desigualdade começa aqui. A gente precisa aqui em Niterói de escola de tempo integral. A educação plural, democrática e libertadora, ela tem que ser aplicada nas escolas que mantêm a criança o tempo todo, para os pais poderem trabalhar com tranquilidade. Acho que esse é um objetivo claro que a gente tem aqui e que a gente tem conversado muito com o Flávio. O Flávio costuma estar sempre passeando nas nossas lives aí, acho que ele não apareceu ainda, mas um beijo para o Flávio Serafini. E a gente tem batido muito nessa tecla, tá, Pedro? De que a gente precisa colocar as crianças o dia todo na escola. Isso é muito importante da gente comentar. E também acho que vale a pena a gente novamente frisar a questão da UF, cara. Não é possível que a nossa cidade, Pedro, não consiga aproveitar o fato da universidade estar aqui, do nosso lado. Olha quantos pesquisadores nós temos. Olha como é que a pesquisa, o amor, a paixão pela ciência e pela pesquisa, como é que ela poderia estar sendo despertada nas nossas crianças. Olha como é simples agitar projetos que façam esse link entre os pesquisadores, entre os cientistas e as nossas crianças. Olha como seria bacana se a gente pudesse andar na rua e ver experiências científicas, ver experiências de física, biologia e de qualquer outra coisa. De qualquer outra coisa. Está aqui, está do nosso lado. Você anda, você sai da UF, você vai andando, você chega nos lugares onde você precisa estar com as pessoas.
Outra coisa, a UF, ela apresenta diversos projetos que são projetos sociais que as pessoas não conhecem na cidade. Você tem, por exemplo, o pré-vestibular. Eu dei aula, Pedro, durante 17 anos no pré-popular da engenharia da UF. São 17 anos. E tem, junto com esse pré, eu tinha mais uns 10 pré-vestibulares. Então, as pessoas precisam saber disso. É um trabalho importantíssimo que a UF faz. Eu tenho um ex-aluno, por exemplo, Pedro, que está na Alemanha, que é doutor hoje em dia e está na Alemanha. Foi meu aluno no pré-popular em 2004. Eu tive um aluno, Pedro, que no vestibular de 2004, 2005, ele perdeu o dia da prova porque a casa dele alagou. A casa dele alagou. E hoje, esse rapaz é mestre pela UF. Então a educação transforma, a educação popular, ela muda a vida das pessoas. A minha esposa está comentando aqui que a minha esposa é veterinária, Pedro. Ela está comentando que também tem, a medicina veterinária também tem projetos interessantíssimos e eventos interessantes. Você tem, por exemplo, o hospital veterinário que faz atendimento a preços baixíssimos para os animais da cidade. Então a gente precisa aproveitar a UF, que está do nosso lado, para resolver o nosso problema educacional. Não é possível que, por exemplo, com esse orçamento em 4 anos de governo Rodrigo, nós tivemos o aumento de uma escola apenas. Nós fomos, Pedro, de 2016, que nós tínhamos 90 escolas, hoje nós temos 91 escolas municipais. Não é possível que só um. Aí ele diz que construiu 10, 15. Pois é, construiu 15 e fechou 14. Construiu 15 e fechou 14, o saldo dá 1. Mas o saldo foi 1. Niterói cresceu em uma escola municipal. Então, são essas coisas que a gente precisa trabalhar para que a cidade melhore. Agora, respondendo a sua pergunta em si sobre a situação do Covid. Aqui em Niterói a gente também vive uma situação peculiar. Por quê? Porque quando a gente compara as medidas do prefeito daqui com Crivella, Bolsonaro e o Witzel, a gente olha e fala, pô, nós estamos aqui, tá tudo perfeito, né? Quando você faz a comparação com o que os outros governantes ao nosso redor têm feito, a gente fala, pô, Niterói está indo muito bem. O início foi muito, muito legal. O início foi muito bem. Só que aquela coisa, é fácil ir bem quando se compara com o Bolsonaro, que é o cara que no meio da pandemia sai sem máscara abraçando todo mundo. Só que no final, agora umas 2 ou 3 semanas, o prefeito infelizmente cedeu às pressões. Eu acho que o que a gente tem visto, Pedro, é importante que as pessoas que estão escutando a gente percebam que, historicamente, a gente tem governantes que são eleitos com o dinheiro de grandes empresas. Isso tem que ficar claro para as pessoas, tá? Porque é justamente a frase do Tarcísio é fantástica. Quem paga a banda escolhe a música. Então, os grandes empresários bancam os prefeitos, os governadores e o presidente, e depois, obviamente, tem que vir a conta. A fatura chega. É igual cartão de crédito, a fatura chega. E aí, num momento como esse, você tem grandes empresários fazendo pressões para que abram as suas lojas, abram os seus comércios. Principalmente porque não são eles que vão para a rua. É quem trabalha com eles que vão para a rua. Então, o prefeito de Niterói, infelizmente, fez um bom trabalho no início da pandemia e resolveu fazer uma flexibilização que não tem um artigo, novamente, desafio a mostrar um artigo científico que diga que tem que flexibilizar o isolamento aqui em Niterói. Não tem, pelo contrário. Os estudos da UF e da Fiocruz disseram que não era para flexibilizar, era para segurar um pouco mais. E aí, com a flexibilização, as pessoas voltaram a frequentar as praias, o shopping voltou a abrir. Eu não vi ainda, Pedro, nenhuma cena daquela grotesca de shopping aqui em Niterói, ainda bem, né? Os bares voltaram na segunda-feira. Eu ainda não vi cena grotesca daqui de Niterói, ainda bem, de bar em Niterói, como a gente viu no Leblon e na Barra, que as pessoas gritavam e cantavam eu não vou embora, com o fiscal pedindo para fechar o bar e o pessoal cantando. Aquilo ali é um negócio horroroso. Não vi cena desse tipo em Niterói.
Mas os bares estão abertos, os shoppings estão abertos, as praias estão abertas. E aí, qual o resultado disso? Grande Flavião, Flavião chegando aqui. Um abraço, Flávio, um beijo, vamos junto. Flávio, eu não sei se você vai gostar muito da minha camisa, mas a gente está junto, nós vamos transformar a cidade, tá? Agora eu vou com essa camisa, você vai com a do Flamengo, a gente transforma junto a cidade. Mas o Pedrão tá aí te representando aí com a camisa do Flamengo. Mas aí, o que é importante a gente entender? Que com essa flexibilização, hoje a gente recebeu uma notícia, Pedro, que o número de casos de Covid em Niterói de ontem para hoje cresceu 200. Nós tivemos 200 novos casos de ontem para hoje. Isso para Niterói é muito grande. Boa, Flavião, tamo junto, Flavião. A transformação independe da camisa, vamos que vamos. E aí, na verdade, você tem um aumento de ontem para hoje de 200 casos. De 200 casos. Então, como é que você explica isso? Flexibilizou, fez um bom trabalho, cedeu às pressões dos empresários da cidade, flexibilizou, e olha o que acontece. Você tem aí um aumento de 200 casos. Então, a gente está num processo de estudo. O Flávio manda para a gente um boletim, sempre toda semana, para a gente atualizar os casos. Então, o Flávio vai preparar um novo boletim para a gente avaliar como é que foi esse crescimento. Agora, não é possível que, depois de ter feito um início muito bom, agora a prefeitura vai se entregar para essa flexibilização e os casos vão disparar novamente aqui na cidade. Então, é muito preocupante o que a gente está vivendo. E aí, respondendo um pouco sobre volta às aulas, Pedro, que você perguntou na escola privada, é muito difícil, Pedro. Primeiro que você tem algumas questões que você tem que ter, tipo álcool em gel, garantido para todo mundo. Algumas dessas questões, você até consegue, a escola particular ela até consegue garantir. O boletim de hoje, o Flávio está falando que o boletim de hoje já está no ar. Galera, quem quiser olhar no Instagram do Flávio, na rede do Facebook do Flávio, nós já temos um boletim de hoje. Esse boletim de hoje provavelmente já indica os 200 casos que nós tivemos de ontem para hoje. Então é importante a gente estar prestando atenção nisso para a gente poder estar atualizando o tempo todo esses números. Então, voltando à questão do álcool gel e do material, a escola privada tem mais facilidade em conseguir garantir esses materiais. Agora, o que eu quero entender, que eu ainda não consegui entender, Pedro, é como você vai garantir que crianças e adolescentes mantenham um distanciamento de 1 metro um do outro o tempo todo enquanto eles estiverem na escola. É isso que eu não consigo conceber. Porque quando a gente pensa na escola pública, aí eu te pergunto, eles não conseguem organizar a questão da merenda, porque tem desvio de recursos, conforme o Pedro Mara muito bem falou aqui. Aí como é que vai ser a questão do álcool gel? O secretário de Educação vai garantir o álcool gel nas escolas públicas? Nas escolas privadas, como é um número menor de escolas e você consegue direcionar ali, vai ter álcool gel. Vai ter essa estrutura. Agora, o que eu não consigo conceber é jovens, crianças, adolescentes, dentro da escola, separadas de 1 metro. O cara que está com a saudade, o adolescente está com saudade da menina que ele fica, está com saudade do amigo, ele quer abraçar o amigo, ele quer... Como que você vai controlar isso? Escola é lugar de estudar, tá? Escola é lugar de estudar. Escola não é lugar e lugar de afeto, de troca de olhares, de carinho também, Pedrão. E aí as perguntas são essas. As perguntas são essas. É possível garantir isso? O Flávio tinha comentado, Pedro, antes de passar a bola para você, o Flávio tinha comentado um negócio que eu achei interessante, só que eu acabei me perdendo aqui. Assim, amanhã tem audiência pública da Comissão de Educação sobre volta às aulas às 10 horas. Importante para todo mundo, galera, assistir a audiência pública sobre a volta das aulas. Para quem ainda não sabe, o Flávio é presidente da Comissão de Educação na Alerj. Então é muito importante fazer essa discussão, porque a gente tem que saber como é que vai ficar a situação. E eu estava comentando com o Pedro Mara antes, que existem pesquisas dos locais em que as aulas voltaram, que o maior prejudicado, quem mais pega o vírus, é o professor. Então, em nome de quê? A gente sabe em nome de quê, né? Em nome do lucro. Né? Agora, por que botar o professor numa situação dessa?
Essas são as questões que a gente precisa responder. Pedrão, falei demais. Fala contigo aí. Jaqueline, um beijo para Jaqueline. Oi, Jaqueline. Um beijo, Jaqueline. Vamos que vamos. Fala, Pedrão, contigo. Olha, Túlio, tem um estudo estatístico que diz que a gente passa 15% da live mandando beijo e mandando abraço. É um estudo estatístico que eu mesmo fiz. Tem até um artigo. Mas eu vou mandar aqui um abraço para o Giovanni Assetti, que trabalha no mandato do vereador Renatinho, é do setor LGBT do PSOL. Mandar um abraço para o Flávio Serafini, nosso amigo, deputado, parceiro e irmão de tantas lutas e batalhas, não só da educação, mas pela cidade, pelo direito de transporte, fiscalizando barcas, enfim. Para o Gabriel Yanzer, que botou ali um sinalzinho do joinha. Mas olha só, Túlio, eu vou te falar uma coisa, mas eu queria de verdade que você não risse. Eu quero que você prometa aí que você Eu já não tô vai rindo, rir. pô. Mas o protocolo do secretário de Educação é não se abraçar. Incrivelmente, o protocolo de segurança do Estado é não se Mas, abraçar. mas, isso, Pode ser mas isso é o tosco. que? Para volta às aulas, é isso? Ele fez uma live dessas que ele costuma fazer, onde ele disse que o protocolo da segurança é as pessoas não se abraçarem. Aí eu fiquei olhando assim, eu fiquei pensando, cara, a pessoa tem que estar muito fora da casinha para propor uma coisa dessa. Mas vamos falar sério. Toda escola, pública ou particular, é lugar de afeto. Qualquer que ele seja. Eu estou aqui carente em casa. Eu estou carente em casa. Eu queria poder estar encontrando as pessoas, abraçando. É difícil a gente conseguir se encontrar, companheiros e companheiras, e não se abraçar. Assim, pra gente que é adulto, né? Pra gente que é adulto é difícil, às vezes a gente já fica e alguém tem que chamar, olha, ajeita a máscara, faz isso, faz aquilo. Pra gente é difícil. Numa escola, eu acho que isso é impossível acontecer. Garantir que os alunos não vão se abraçar, se tocar, é inexequível, na minha opinião. Numa fábrica, você consegue organizar isso daí. Numa fábrica, você ainda consegue organizar. Você entra aqui, a gente evita isso, mas numa escola isso é impossível. Quem já andou em escola pública na hora da merenda, sabe que aquilo ali é uma... Eu não vou falar cabeça de porco, porque meus amigos veganos estão me ensinando a não usar mais essa expressão. Mas aquilo ali é uma loucura. As maiores loucuras é a hora da merenda. Já teve, sei lá, centenas, talvez a milhares de vezes, quando eu era diretor de escola, que a dona Edil dizia, diretor, venha me ajudar porque não está dando. O Lucas, que era meu aluno que estava aqui, lembra quantas vezes eu tinha que tirar aluno que estava furando fila de refeitório? Então, como é que a gente vai fazer merenda? Porque o aluno vai para a escola também para comer. O aluno vai para a escola e o toque é invariável. Porque são 15 minutos para o cara poder comer. As pessoas já estão com muita fome. As pessoas estão ali, elas não vão. As escolas não têm nem o espaço para fazer uma fila de refeitório. Estou aqui fazendo o negócio da mão para garantir 1 metro de distância. Então isso torna o processo como um todo muito problemático. Isso torna a situação calamitosa. E os países que fizeram reabertura de escolas tiveram novas ondas de contaminação. Só que esses países, vamos pegar, por exemplo, esse foi o caso da França, esse foi o caso da Coreia do Sul, esse foi o caso do caso de Hong Kong. Esses países tiveram medidas no meio do caminho para controlar a pandemia. A escola só reabriu quando a pandemia estava de alguma forma controlada, quando a curva estava em queda, quando os leitos estavam disponíveis. Aqui no Brasil é uma loucura. Ao contrário, a morte cresce. Infelizmente. Infelizmente, a gente fala isso. Eu tenho até parado para pensar de como a gente está falando desses números de morte, banalizando até. Porque a gente já está falando de 80 mil mortes, como se a gente estivesse falando de pegar um ônibus, pegar um táxi, comprar um sorvete. A gente está falando de coisas quase assim. Isso me deixa angustiado como ser humano. Eu pensar que tudo isso está nesse caos, nessa situação toda. O que me faz concluir, Túlio,
para talvez sair um pouco da arena só de pensar em educação, saber que a gente tem desafios aí muito grandes a fazer no setor público e no setor privado. Posso falar, por exemplo, o fato de que foi aprovada uma lei na Alerj, aprovada, a lei foi sancionada. Esqueci qual foi o deputado que fez a autoria, acho que foi o Brazão. Salvo engano, foi o Brazão, o Pedro Brazão, que determinava a sanitização da escola. O que é a sanitização? Não é só a higienização, é que acho que 2 vezes por dia ou a cada 2 dias tem que vir aquela empresa que vai fazer um processo complexo para tirar tudo que tem. O secretário disse que é para a Alerj fazer outra lei porque ele não tem como cumprir aquela. Então, se já está difícil dessa forma, imagina depois. Por isso que eu jogo agora uma pergunta para você, que aí eu te pergunto, eu volto a um debate que eu acho que é fundamental, que é ocupar a política. Ocupar a política. Eu sei que você está pré-candidato a vereador, eu queria saber como é que estão as coisas, eu queria dizer que você me representa em Niterói, eu queria dizer que a gente está junto nessa luta, e queria saber como é que estão as coisas aí, porque é fundamental que lideranças jovens, comprometidas com a saúde pública, com a educação pública, com a educação de qualidade, com o antirracismo, tenham esse desafio para o tempo presente, que é exatamente esse fortalecimento de liderança. Queria dizer, Túlio, não sei se a gente está indo para o final da live, porque às vezes ela cai também com 1 hora, faltam 2 minutos. Eu queria te jogar esses 2 minutos para você dizer como é que estão as coisas aí e falar da minha torcida por você. Pô, Pedro, te agradeço mais, fico lisonjeado com as suas palavras, tá? E de fato eu sou pré-candidato à vereança aqui em Niterói e eu tenho 2 minutinhos para falar, eu vou correr. A minha pré-candidatura, ela tem 3 motivos específicos que eu acho que são fundamentais para a gente nesse momento, nesse contexto que a gente está vivendo. O primeiro deles, garantir para todas as crianças niteroenses uma educação em tempo integral, plural, democrática, libertadora, antirracista, antifascista, que faça o cidadão pensar, que crie na cidade de Niterói uma nova geração que vai fazer todas as mudanças que a nossa geração ainda não conseguiu fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, igualmente importante. Nós temos um modelo de cidade aqui em Niterói que é extremamente desigual. Nós temos 60 mil analfabetos, nós temos um déficit de moradia de 40 mil, nós temos pessoas que não têm o que comer e moram, e são pessoas, população em situação de rua. Para mudar isso, a gente precisa do nosso projeto. E o nosso projeto ele é verbalizado pelo nosso querido Flávio Serafini. Então, meu segundo objetivo com a minha pré-candidatura é levar o Flávio Serafini ao segundo turno. Isso é fundamental para a gente. E o terceiro, porque vai cair, é derrotar em Niterói o bolsonarismo. E aí, Pedro, algumas pessoas me falam o seguinte: poxa, Túlio, mas você está focado no cara? E eu digo, não, eu não estou focado na pessoa do Bolsonaro. Eu estou focado em derrotar o projeto político que ele representa. E por um motivo muito simples. O projeto político que ele toca e que ele representa é contrário a tudo aquilo que eu lutei ao longo da minha vida inteira. Eu tenho 17 anos de pré-popular. O ministro da Educação que ele colocou diz que pobre não pode ir para a universidade, que tem que ir direto, sair do ensino médio e direto para o mercado de trabalho. Eu passei 17 anos da minha vida tentando justamente fazer com que os mais pobres pudessem ingressar na universidade, um governo que nega a ciência, nega a Covid, nega tudo. Eu sou pesquisador da UF, eu estou terminando o doutorado na UF. Então ele está atacando os pesquisadores. Eu sou atacado também. E outro ponto importante, o governo Bolsonaro ameaça a democracia semanalmente. Então, eu luto ao longo da minha vida inteira pela democracia. Então, o projeto político que ele representa é justamente o oposto de tudo aquilo que eu acredito. Então, vai acabar a nossa live exatamente nesse momento. Pedro, eu queria te agradecer demais, tá? Esse nosso papo. Vamos fazer mais papo. A próxima live a gente pode combinar. A gente só entra e manda beijo para as pessoas. A gente fica 1 hora inteira mandando beijo para a galera. E queria agradecer demais a todos aqueles que estão assistindo a gente, ficaram até essa hora. Desejo para você, Pedro, um ótimo jogo. A gente está aqui, obviamente, brincando aqui, cada um torcendo para o seu time. Falo para as pessoas que estão assistindo a gente que não briguem por causa de futebol, não briguem por causa do jogo. Vamos ser felizes, cada um torcendo para o seu time.
E te desejo sorte aí na militância, Pedro, na luta, no jogo, em tudo que você quiser na vida. Tem 15 segundos se você quiser falar alguma coisa, Pedro, em 15 segundos. Só não fala Mengo, por favor, pelo amor de Deus.